Ok. Ok. Ariel e Natália, é uma alegria para nós. O conselho entrevistou, conversou com essas queridas irmãs e entendeu que elas estavam aptas, demonstraram a fé em Cristo Jesus e prontas para professarem publicamente a sua fé em Cristo Jesus. O nosso Senhor Jesus, Ele assim disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Nessa noite vocês confessam Jesus como Senhor e Salvador de vocês. E Jesus Cristo confessa diante do Pai essa salvação que Ele conquistou na cruz a vocês. Eu vou fazer algumas perguntas e peço que vocês respondam sinceramente. Vocês creem em um só Deus que subsiste em três pessoas: o Pai, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis; o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa salvação; e o Espírito Santo, santificador das nossas almas e doador da vida. Sim? Vocês creem que as Escrituras Sagradas do Antigo e Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a esta palavra, e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Sim? Vocês confessam que foram concebidos em pecado e que, por natureza, são incapazes de cumprir perfeitamente. São incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, que são inclinados antes a fazer e amar o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes contra o Senhor, por pensamentos, por palavras e por obras. Vocês confessam? Sim. Vocês creem firmemente que o sangue de Jesus Cristo purifica vocês de todo o pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador senão a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo que Ele concede a todo aquele que lhe pede? Sim. Vocês prometem que, como membros desta igreja, se sujeitarão sempre à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para seu ensino e pastoreio, enquanto forem fiéis às Sagradas Escrituras? Sim. A profissão de fé e as solenes promessas que vocês acabam de fazer diante de Deus e desta igreja, sendo sincera, importa em uma aliança que Deus faz com vocês, no qual Ele promete ser o único Deus de vocês, e vocês prometem pertencer somente a Ele. O batismo, que você já passou por ele, enquanto criança, Ariel, e apenas a Natália será batizada nessa noite, é um penhor desta aliança que Deus faz. A água do batismo não pode lavar o corpo de vocês dos pecados. Ele é um símbolo que testifica da salvação e do perdão de Deus a vocês em Cristo Jesus. Nós vamos orar e vamos proceder ao batismo. Deus, nós queremos agradecer-te por esse momento tão importante na vida da Ariel, na vida da Natália.
tão importante para a vida dos familiares, tão importante para a vida da igreja, dos amigos, daqueles que testemunham de como a graça do Senhor constrangeu esses corações. E ao entender esse maravilhoso amor do Senhor, chegam à confissão de que querem pertencer somente a Ti, porque o Senhor é o único Deus da vida delas. Obrigado. Somente pela força da Tua graça sobre a vida delas é que elas poderão e conseguirão cumprir as promessas que aqui fizeram. E nós queremos Te agradecer, porque essa graça está continuamente disponível e sendo derramada sobre elas. Que a boa mão do Senhor continue sustentando essas queridas irmãs. E que nós, como igreja, sejamos irmãos a caminhar, a sustentar, a fortalecer, a interceder, para que juntos adoremos e testemunhemos do amor de Cristo. Nós oramos em nome dele, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Vamos proceder ao batismo da Natália. Natália, filha da promessa, amada do Senhor, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queria que a igreja ficasse de pé. Duas novas irmãs que nós temos a responsabilidade de interceder por elas, de cuidar delas, ao mesmo tempo em que somos aprendizes nessa caminhada com elas. Temos esse privilégio e responsabilidade. E eu pergunto à igreja se vocês assumem esse compromisso e responsabilidade de orar por essas queridas irmãs, de caminhar com elas e de juntos adorarmos e servirmos o verdadeiro Deus. Sim? Sim. Amém. Glória a Deus. A igreja pode se sentar. Vocês também. Vou chamar à frente o Luiz Fernando de Oliveira Vasconcelos, Celeste Bento Romão Vasconcelos e o Davi Fernando Romão Vasconcelos e a Lavinha Romão Vasconcelos. Essa querida família está chegando para a nossa igreja. Os pais estão vindo por jurisdição a pedido da Igreja Presbiteriana, eu esqueci aqui, da Igreja Plena, do pastor Fabrini Viguier. E os queridos serão recebidos por batismo infantil. Então, eu tenho umas perguntas para esses papais aqui. Queridos, vocês trazem o Davi e a Lavínia para serem batizados. O batismo, como nós estudamos e aprendemos, o batismo ele não expressa para as crianças a salvação, e sim o selo de que eles fazem parte da família da aliança. E a partir da aliança que Deus tem com vocês, as crianças são alvo dessa promessa. Eles são batizados, mas quando chegarem à idade da razão, deverão, por eles mesmos, confessarem a fé em Jesus como Senhor e Salvador. E assim como fizeram aqui a Ariel e a Natália, professarem, testemunharem do amor por Cristo. Aqui, nós os batizamos crendo naquela promessa do Senhor aos pais, de que os filhos fazem parte dessa herança. Mas vocês têm responsabilidade nessa caminhada com os filhos, e eu pergunto para vocês, vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu, viveu, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos conceder salvação? Sim. Vocês creem no Espírito Santo? Vocês creem em uma só igreja universal? Vocês creem na comunhão dos santos? Vocês creem na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna? Sim? Vocês prometem que enquanto Deus conservar vocês com vida e cuidando do Davi e da Lavínia,
até a idade da razão, vocês haverão de instruí-los na fé que vocês têm em Jesus Cristo, a partir das Escrituras do Antigo e Novo Testamento? Sim? Vocês prometem ensiná-los a ler esta palavra por si só, a orar com eles, orar por eles, e vocês mesmos serem exemplos para eles. Vocês não são perfeitos. Devem ser exemplos, inclusive, de pedir perdão quando errarem com eles. Vocês prometem, assim, criá-los na disciplina e na correção do Senhor? Sim? Por último, vocês prometem trazê-los ou levá-los à igreja com assiduidade para que eles possam participar da vida da comunidade da fé e, assim, aprender a ser igreja e a testemunhar do amor de Cristo e também, assim, poder aprender a amar Jesus Cristo em comunidade? Sim? Amém. Vamos orar e proceder, então, ao batismo. Deus, nós queremos te agradecer. Muito obrigado pela vida do Luiz Fernando da Celeste. Esses pais que foram alcançados por tua graça e que hoje apresentam os filhos ao batismo com a certeza de que essa mesma graça alcança os filhos e que esse mesmo amor do Senhor alcança o coração dos pequeninos. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de, como igreja, recebê-los como família. Te agradecemos o privilégio de ter o Davi e a Lavínia como filhos do Senhor, como partícipes da bênção da aliança do povo do Senhor. Que eles cresçam na tua presença, que os pais sejam instrumentos para que eles cheguem ao momento certo de confessarem Jesus como Senhor e Salvador. E que a tua palavra, que já está sendo ensinada a esses pequeninos, continue inundando o coração deles, para que possam experimentar dessa verdade que liberta. É a nossa oração, Pai, pois sabemos que não conseguimos por nós mesmos. Então toda graça, sabedoria e poder nós pedimos aos pais, em nome de Jesus. Amém. Davi, filho querido, amado do Senhor, filho da promessa, como início do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lavínia, filha querida e amada do Senhor, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Igreja, queria que você ficasse de pé também. Olha que linda família. Parte da Igreja Presbiteriana de Brasília. Deus os trouxe do Rio para cá, porque Deus tem propósito na vida deles aqui e na nossa vida a partir da vida deles. Vocês recebem essa família com alegria e com a mesma responsabilidade de intercessão, de cuidado, de pastoreio, para juntos crescermos e cumprirmos a missão do Senhor? Sim? Sim. Essa é a igreja de vocês. Queridos, nossa família mais recente. Deus abençoe muito vocês. Podem sentar. Depois, no final, a igreja pode sentar? No final, nós vamos poder abraçá-los lá atrás.
Meus irmãos, nós temos pregado, os pastores têm pregado na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Uma carta que fala acerca daquilo que Deus fez em Cristo Jesus para redimir um povo. Resgatar um povo que estava morto em seus delitos e pecados, um povo que estava escravizado, estava cego, estava completamente perdido, e que Deus graciosamente vai até esse povo e resgata e o traz de volta. Abra sua Bíblia, então, na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo de número 4. Capítulo 4, a partir do verso de número 17. Os capítulos de 1 a 3 dessa carta, Paulo apresenta a fundamentação doutrinária, ou seja, aquilo que Deus fez na direção do ser humano que estava morto em delito e pecado, como que ele agiu para resgatar, para redimir, para salvar esses a quem ele escolheu. Capítulos de 4 a 6, ficou até melhor, né? Capítulos de 4 a 6, nós agora estamos vendo qual é a implicação daquilo que aconteceu nos capítulos de 1 a 3. 4, 5 e 6 são capítulos altamente práticos para a nossa vida. Eles são muito confrontadores e contundentes naquilo que Deus quer que eu e você vivamos. Então você precisa ter isso em mente, primeiro. Outra coisa que eu quero que você tenha em mente é a importância de uma palavra que se repete nesses capítulos. Então, com o dedinho marcando aí, se você estiver com a Bíblia impressa, talvez nem precisa marcar, porque pode ser que seja na mesma página. No capítulo 4, no verso 1, nós lemos assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. No verso 17, nós lemos assim, no mesmo capítulo 4. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios. No capítulo 5, no verso 2, nós lemos assim: E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Capítulo 7 do mesmo, versículo 7 do mesmo capítulo. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. A palavra que se repete é andar, e Paulo tem em mente o nosso jeito de viver. Aqueles que não conheciam Cristo tinham um jeito de viver. Aqueles que conhecem Cristo e recebem vida eterna, que têm uma nova vida, têm um novo jeito de viver. E é isso que Paulo começa a apresentar para nós a partir do capítulo 4. A última mensagem que o reverendo Reiner aqui pregou, dos versos de 7 a 16, ele falou sobre a importância dessa unidade da igreja, como Deus preparou líderes, homens, apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres, com vistas a quê? Se você quiser acompanhar, capítulo 4, a partir do verso de número 11, para o aperfeiçoamento da igreja, para o serviço, para que essas pessoas que são lideradas, que são aperfeiçoadas, que são instrumentos de pastoreio desses homens, de liderança desses homens, possam servir uns aos outros com seus dons e assim servindo a Deus. O texto diz, para o desempenho do seu serviço, verso 12, e depois para a edificação do corpo de Cristo. Para que nós cresçamos como igreja. Para que cresçamos como corpo de Cristo. Todo o corpo, que é repleto de pessoas, verso 16, deve andar bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta. Todos trabalham, todos servem, todos ajudam, para quê? Para que haja aumento e edificação em amor. Então, Paulo está dizendo aquilo que agora Deus nos permite viver por sua graça, depois do que ele fez. A partir do verso 17 até o 24, que é o texto da nossa reflexão nessa noite, o que nós vamos ver é como que Deus chamou esse povo, que ele redimiu em Cristo Jesus, para ser um povo santo.
viver de forma separada, diferente de como vivem as pessoas que não têm Cristo como Senhor e Salvador. Então peço que você acompanhe a leitura a partir do verso 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Nós vemos Paulo aqui se utilizando do contraste para dizer como nós vivíamos, nós os que cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e como nós devemos crer agora. Ele faz um contraste em quem tem a vida de Cristo e quem não tem essa vida de Cristo. E ele vai seguir pelos versos de 25 até 32, apresentando 6 contrastes. Nós não vamos pregar sobre esse texto hoje, mas só para você ter uma ideia. O verso 25, deixe a mentira, fale a verdade. É um contraste. Verso 26, não se ire, mas tenha domínio próprio, resolva o seu problema, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Verso 28, aquele que furtava, não furte mais, agora trabalhe para que possa ter como que acudir ao necessitado. Não saia da sua boca uma palavra podre, torpe, mas sim aquela que vá edificar. E ele vai fazendo contrastes. Mas, antes de a gente chegar nisso mais prático, que não vai ser hoje, eu quero chamar a sua atenção sobre o contraste que ele faz aqui. Os versos 17, 18 e 19, ele vai falar sobre o jeito antigo de viver. 20, 21, 22, 23 e 24, ele vai falar sobre o novo jeito de viver. E nós que estamos aqui nessa noite, nós estamos em um desses dois lados. Não tem outro caminho. Ou estamos vivendo de um jeito, ou estamos vivendo de outro jeito. Então acompanhe comigo na sua Bíblia. Como é que vivem aqueles que não receberam a nova vida em Cristo? Como vivem aqueles que não entregaram a vida ao senhorio de Jesus Cristo? O raciocínio de Paulo é o seguinte, a gente pega do verso 18, do finalzinho do verso 18, voltando. Ele está dizendo o seguinte, por causa da dureza de coração do homem, ele é levado a trevas mentais, a ignorância, ao obscurecimento da mente, se torna alheio a Deus. Isso vai conduzi-lo à insensibilidade da alma quanto à vontade de Deus, por fim levando a uma vida desenfreada, uma vida de depravação nas suas ações. Seguindo o fluxo do texto, é assim que a gente lê. Não mais andeis como andam os gentios. Como é que os gentios andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração. Então, a dureza do coração é que vai gerando a ignorância, alheios à vida de Deus, obscurecimento do entendimento. O resultado final, verso 19, vão se tornar insensíveis, se entregando à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. John Stott, no seu comentário, afirma que o ser humano, tendo perdido toda a sensibilidade, então ele perde o autocontrole. Vaidade dos seus próprios pensamentos diz respeito a pensamentos vazios, fúteis, completamente inúteis no que diz respeito à vida com Deus. São homens que vivem conforme os seus pensamentos. Obscurecidos de entendimento são mentes, desculpa a expressão tão forte, tapadas. São mentes resistentes ao testemunho de Deus, de quem Ele é
e daquilo que ele faz. São mentes resistentes ao amor e à graça do Senhor. Cada um só acredita na sua própria verdade, seu próprio ponto de vista. A mente está obscurecida, o entendimento está obscurecido. Alheios à vida de Deus, não sabem quem é Deus e não querem saber quem é Deus. Estão distantes de Deus, seguindo a vida como acham que devem viver. Essa ignorância é estar fora da realidade, é não conseguir enxergar, talvez nem mesmo enxergar, mas perceber que aquilo que está à sua volta só acontece por causa de um ser superior. Deus, que criou todas as coisas. O coração é endurecido. Se você abrir comigo, na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 4, nós lemos assim. Vou ler a partir do 3. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então são cegos, obscurecidos, alheios de Deus, em ignorância, em dureza de coração, porque o Deus desse século cegou o entendimento, endureceu-lhes o coração. Então como é que eles vivem? Verso 19. Insensíveis. A consciência não acusa de nada. A consciência não acusa de pecado. Eles fazem aquilo que acham que devem fazer. A mente está cauterizada. O texto diz que eles se entregam à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Literalmente, luxúria desenfreada, lascívia. São homens e mulheres, seres humanos, que se entregaram totalmente a uma vida devassa com desejos sexuais impuros. Paulo diz que é assim que as pessoas estão vivendo sem Cristo como Senhor e Salvador. E ele diz que essa vida tem que ser deixada de lado, porque aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador têm uma nova vida a ser vivida. É por isso que no verso de número 20 ele diz, mas, e eu já falei isso aqui uma vez, eu vou repetir, eu amo os mas na Bíblia. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Não foi assim. E aqui temos essa palavra maravilhosa de graça. Quem crê em Cristo não vive desse jeito. Quem crê em Cristo não está alheio a Deus. Não está insensível. Quem crê em Cristo não está obscurecido no seu entendimento. Pelo contrário, continuamente cresce no entendimento da palavra e no entendimento da pessoa de Jesus Cristo. Queridos, quando nós pensamos naqueles que são descritos nos versos 18 e 19 por Paulo, e o finalzinho do 17 também, a vaidade dos seus próprios pensamentos, nós percebemos que quando a inteligência, quando a mente está corrompida, o agir do ser humano será corrompido, será corrupto. O que cremos, como vivemos. Aquilo que eu creio acerca do que é o Natal, determina como eu vivo o Natal. Se o Natal é festa, é comida, é troca de presente, é bebida, é viagem, é o que mais você puder estar pensando aí, é a partir disso que as pessoas vão viver. Mas se eu entendo que Natal significa nascimento de Cristo, aquele que veio para me trazer vida e vida abundante, se eu entendo que Natal diz respeito ao meu presente, ao meu futuro, por causa daquilo que Deus fez no meu passado, quando Ele entregou a vida na cruz por mim, então eu vou viver de uma forma diferente. Então Paulo começa a dizer agora sobre o novo jeito de viver a partir do que aprendemos com Cristo. Acompanhem comigo. Verso 20 ele diz, mas não foi assim que aprendesse a Cristo. Ele vai usar 3 verbos importantes nesses versículos 21,
22, 23 e 24. Se é que de fato tendes ouvido, e neles fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus. Vamos começar por essas 3 palavras. Aprendestes a Cristo, tendes ouvido, e nele fostes instruídos. Aprendestes a Cristo quem é Cristo? Quem é Cristo? Ele já apresentou quem é Cristo nos capítulos 1, 2 e 3. Cristo é o Senhor. Cristo é o Salvador. Cristo é o Deus que se encarnou. O homem que nasceu, viveu, morreu, nos substituiu na cruz e ressuscitou. Ele é aquele que governa absoluto sobre tudo e todos. Tendes ouvido. Esse Jesus tem falado. E ele fala por meio da sua palavra. Ele é o mestre. É ele que fala, é ele que ensina, ele é a palavra encarnada. Então nós sabemos quem é Cristo, nós temos ouvido quem é Cristo a partir dele mesmo, porque ele é que se revela a mim e a você, ele que nos ensina, ele que nos torna seus discípulos. Então, como discípulo, aprendemos ouvindo dele, aprendendo dele, e nele fostes instruídos. Ele é o próprio conteúdo, porque a vida de Jesus expressa para mim e para você o que é o Evangelho. Então, em Cristo, a partir da vida de Cristo, somos instruídos em como viver. Significa aprender dele, palavra encarnada, andar como ele andou. Então, se nós sabemos quem é Cristo, se nós temos ouvido a palavra de Cristo, se ele tem nos ensinado, nos instruído a ser como Cristo, como é que nós devemos viver? Verso 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, o jeito que você vivia, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscências do engano. Verso 23. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E verso 24. Vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Despojar do velho homem. Paulo usa uma figura aqui muito interessante e ela precisa estar bem clara para mim e para você. Nós usamos roupas específicas para situações específicas. O tipo de roupa que usamos depende do tipo de papel que estamos desempenhando. Se você vai a um casamento como testemunha do casamento, como padrinho, você vai diferente da roupa que você vai trabalhar. Provavelmente, né? Eu espero. Se você veste uma roupa, de alguma forma ela vai simbolizar ou testificar de um papel que você vai desempenhar. Então você pode pensar, por exemplo, nos profissionais que usam roupas específicas. Os clérigos, os militares, os médicos. O Dr. Hércules não vem para cá com a sua indumentária de trabalho. E ele também não vai com a roupa daqui para lá. Então a gente usa a roupa conforme o papel. Mudamos de papel conforme mudamos a roupa. Quando o soldado deixa o quartel e ele sai à paisana, ele está dizendo que agora ele é ou vai desempenhar um papel diferente. Nosso papel em situações diferentes envolverá roupas diferentes. Aí Paulo usa essa expressão. Despojeis do velho homem. Verso 24, revistais do novo homem. Ele está dizendo, troque a sua roupa. Você agora tem uma nova vida. Então a roupa do velho homem, suja, desgastada, rasgada, joga fora. Você agora tem uma roupa limpa. Você agora tem uma roupa nova, que é a roupa da justiça de Cristo. Despojar-se do velho homem diz respeito a despir-se da natureza corrupta, daquilo que nós tínhamos e que não temos mais. A natureza pecaminosa ainda habita, mas ela não reina sobre nós, porque agora o Espírito Santo nos conduz. Ele diz, tira essa roupa suja, rasgada e vista-se da nova roupa. A nova natureza em Cristo. Então, o velho homem deformado, o novo homem reformado em Cristo. O velho homem controlado por paixões carnais, é que o texto diz. O novo homem justo e reto. O velho homem vive pelo engano, o novo homem pela verdade. E note que essa palavra verdade acontece no 21 e no 24. Porque ele fala no 21 que nós aprendemos de Cristo, segundo é a verdade em Jesus. Jesus é a verdade, você pode lembrar de João 14. Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
E no verso 24 ele diz que nós vamos nos vestir desse novo homem que foi criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade, que é Cristo. Cristo é que torna possível isso. Então agora esse novo homem, ele anda em justiça, ele anda em retidão, ele tem entendimento renovado pela ação do Espírito Santo, ele não se corrompe conforme a concupiscências do engano. Renovados no entendimento, renoveis no espírito de vosso entendimento, diz respeito àquilo que Paulo já falou lá em Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Nós precisamos ter a mente continuamente renovada pela palavra. O nosso entendimento sendo renovado. Então ele diz, olha, se a degradação do ser humano sem Cristo é devido à futilidade que alimenta a mente, porque estão focados apenas neles mesmos, obscurecidos de entendimento, a nova vida de retidão em Cristo Jesus é por causa dessa constante renovação da palavra, que vai tomando o nosso coração. Quem que renova esse entendimento, meus queridos? Paulo tem certeza que é uma pessoa, o Espírito Santo. Por isso, no capítulo 5, verso 18, ele vai dizer, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Revistais do novo homem. Revestir-se do novo homem é assumir a nova criação em Deus. É vestir-se da vida de Jesus. É colocar as roupas da santidade, da retidão, da verdade. É entender que você é uma nova criatura. E que agora você quer viver de um jeito diferente. Trata-se de assumir uma nova conduta de vida. Não mais conforme o homem velho, mas conforme o homem novo em Cristo. O novo homem e a nova roupa procedem da verdade. O nosso jeito de viver é definido pelo tipo de pessoa que nós somos a partir do que cremos. O nosso jeito de viver é definido pelo tipo de pessoa que somos a partir do que cremos. Se você crê em Cristo, Ele é seu Senhor e Salvador. Se você o confessou, Ele agora te dá uma nova vida, te dá uma nova roupa. E você vive assim. Nosso papel em situações diferentes envolverá roupas diferentes. Nosso papel como discípulos de Jesus exige uma nova roupa. Uma roupa que reflete justiça e retidão. Por isso que a Bíblia fala de vestiduras brancas. E eu quero encerrar com esse texto. Abra sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 19. Porque fomos feitos novas criaturas em Cristo Jesus, filhos e filhas. Porque as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, é que o Senhor preparou para cada um de nós roupas novas. Eu vou fazer a leitura a partir do verso 1. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, parêntese, a igreja, eu e você, que cremos em Cristo como Senhor e Salvador,
fecha parênteses, a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Meus queridos, estamos diante daquilo que experimentaremos todos como igreja. Por causa da vestidura que recebemos do Senhor, da justiça de Cristo, nós somos novas criaturas. E a pergunta para mim e para você, meu irmão, minha irmã, é como é que nós temos vivido? Qual a roupa que temos usado? Eu sei que é uma luta, que o velho homem continuamente quer se mostrar. Que nós precisamos sempre lutar contra ele. Precisamos sempre, como que pisar na sua garganta e não deixar ele se levantar. Eu sei disso, porque eu luto com isso. O que não pode é a gente se render a essa realidade e, sendo ou dizendo-se crente, viver como esses que Paulo aqui apresenta como gentios, homens cegos em seus entendimentos, alheios a Deus. O que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, é uma declaração de Paulo acerca daquilo que maravilhosamente Deus fez por mim e por você. Ele nos deu uma nova roupa. Você não pediu, eu não pedi. Ele simplesmente resolveu dar uma nova roupa. Cristo morreu para dar vida para mim e para você. E nos dá condições de viver de forma diferente de como vivíamos. Por isso, o arrependimento diário é a nossa luta para que esse velho homem não ressurja. Eu e você continuamente precisamos olhar para esse contraste e falar: Senhor, eu quero viver para Ti, somente para Ti. Com que roupa nós temos nos apresentado neste mundo? Nossas palavras, nossas atitudes são do velho homem ou do novo homem? Como eu e você temos nos vestido para o mundo? Como? Convido você a fechar os seus olhos. A veste de retidão, de justiça, já foi te dada. Você já está vestido. Você precisa apenas torná-la visível com o seu jeito de viver. O que cremos, como vivemos. O que você vai orar e colocar diante do Senhor agora? Talvez você identificou alguma peça na sua vestimenta que precisa ser alvo de troca. Você precisa se arrepender, precisa confessar para receber perdão. Talvez você que esteja aqui nessa noite ainda não entregou a sua vida a Cristo. Você ainda faz parte do grupo que a mente está obscurecida, o entendimento ainda está cego. Você ainda vive conforme a sua própria vaidade, seu próprio entendimento. Você vive do jeito que você acha que tem que viver, que o mundo dita para você. O que Deus está dizendo para você nessa noite é: esse caminho é fútil, esse caminho é de dor e sofrimento, esse caminho é sem sentido, esse caminho tem um propósito apenas de condenação eterna. Mas não é só isso que Deus está dizendo para você. Ele está dizendo que existe um caminho melhor, aprender com Cristo. Despir-se desse velho homem e vestir-se do novo homem, criado em Deus por causa do sacrifício e do amor de Cristo. Então o convite de Deus para você é: venha, deixe-me cuidar da sua vida. Entregue a sua vida a mim. Deixe eu ser Senhor sobre a sua vida e direcionar os seus passos. Direcionar a sua caminhada. Deixe-me te dar vestes brancas para que você possa resplandecer no mundo aquilo que eu sou. Se você quer fazer essa entrega da sua vida a Cristo,
eu quero te convidar para fazer essa oração comigo, aí, na sua mente. E depois, lá fora, eu queria que você me procurasse. Deus, eu reconheço nessa noite que a minha vida tem seguido alheia a Ti. Eu tenho buscado fazer a minha vontade conforme os meus propósitos. Mas o meu coração nessa noite arde por essa vida que Jesus oferece. Eu nem sei direito que vida é essa, mas eu quero me entregar a Ti, porque entendi que somente nele eu terei vida verdadeira. Eu quero me vestir dessas roupas brancas para poder refletir aquilo que está presente. Em nome de Jesus. Pai, nós reconhecemos a nossa inteira e total dependência do Senhor e o que seria de nós se não fosse a Tua maravilhosa graça. O Senhor escolheu antes da fundação do mundo um povo a quem o Senhor quis resgatar, um povo a quem o Senhor quis vestir da justiça de Cristo, um povo a quem o Senhor quis dar novas vestes para aquele glorioso dia das bodas do Cordeiro, onde a noiva, a igreja, se encontrará com o noivo, Cristo Jesus, e viveremos eternamente. E aí, sem dor, sem tristeza, sem lágrimas, sem sofrimento, sem pecado. Aguardamos esse glorioso dia, Pai. Enquanto isso, nesse mundo, nós queremos andar com roupas novas. Queremos andar na Tua presença, cumprindo o Teu querer. Queremos andar não segundo as nossas paixões carnais, mas segundo a retidão e a justiça de Cristo. Queremos andar não segundo a nossa mente obscurecida, mas queremos andar segundo o entendimento que o Espírito Santo nos dá por Tua palavra. Faz assim, pois nós dependemos do Senhor para isso. Por isso nós oramos, Pai, como necessitados do Senhor, crendo no Teu poder tremendo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai.